Pessoal, vamos aqui, ó, na aula passada, vamos revisar um pouquinho. A gente viu os modelos atômicos. O que é importante no Enem de modelo atômico? O modelo de Bohr. Se tem uma coisa que vocês têm que dar uma lida, uma olhada, é Bohr. Aonde, professor? Naquela parte que a gente fala de elétron vai, elétron volta, absorve energia, volta energia, liberando energia no espectro visível. Esse é o mais importante, tá? Nós começamos radioatividade também, que é um dos assuntos que sempre tem caído, tá? E a gente parou em transmutações nucleares, que é a fissão e a fusão. Vamos ver isso aqui? Ó, transmutação, fissão. Fissão, tem gente que não tem costume com essa palavra, mas fissão é quebra. Né? Se eu jogar isso aqui no chão e quebrar, eu estou fazendo uma fissão. Então, fissão é uma quebra. Ó, 1890, faz tempo. Já descobriu que quando você rompe o núcleo de um átomo, ele libera uma energia grande. Porque, vamos lembrar, imagina o átomo 100%. 99% de toda a massa está no núcleo. Mas o núcleo representa só 1% de toda a capacidade do átomo. Ó, de novo, o núcleo, ele representa só 1% do valor total. E mesmo assim, ele concentra 99% de toda a massa. Então, tem energia demais. Proporcionalmente falando, tem muita energia. Então, se eu puder romper esse núcleo, eu vou ter uma energia fantástica. Não estou falando de um átomo, isso é lógico. Mas, por exemplo, se eu pego esse pincel, que é formado por átomos, e faço uma bolinha aqui, ó, ali tem no mínimo 10 trilhões de átomos. E se eu rompo o núcleo, olha a força de um núcleo só. É a força só para eu fazer isso aqui, ó. Um átomo. Agora multiplica por trilhões. Por isso que nós temos a famosa bomba atômica. Por isso que teve uma guerra, uma corrida muito grande, porque na Segunda Guerra Mundial, quando começou em 39, Alemanha, Japão, Estados Unidos, Itália, todo mundo sabia que romper o núcleo do átomo poderia gerar uma energia tal, que isso Einstein falava, Planck falava, Heisenberg, toda aquela galera que a gente viu lá dos prêmios Nobel. Então, Hitler sabia também, e Hitler também estava tentando fazer essa bomba atômica. Por isso que os Estados Unidos, em 3 anos, sem saber de nada, não sabia qual átomo que era, como que quebrava, e quebrar qual energia que liberava, e se liberar qual material que suporta essa energia, e quando tem essa energia suportada, o que fazer com ela, não sabia de nada. E demorou só 3 anos para poder fazer a primeira bomba atômica, que é a chamada Trinity, chamada Trindade, que foi liberada lá no deserto do Atacama. Quando explodiu, se fosse hoje, a gente falaria de energia nuclear, mas naquela época estava em guerra. Qual que é a primeira conclusão? Vamos meter o louco. Jogou não só uma, mas 2. Hiroshima, 3 dias depois em Nagasaki. E ele testou as duas na época, que era a de plutônio e a de urânio. Por que é usada plutônio e urânio e não outros? Pessoal, quando a gente fala de fissão, vamos entender o que é fissão aqui. Ó. Quando eu pego um átomo de urânio e bombardeio nêutrons nele, por que eu vou usar nêutrons? Nêutrons é a melhor maneira de você bombardear alguma coisa, porque ele é neutro. Ele não é desviado para lugar nenhum. Se eu pegar um elétron e jogar até do outro lado, ele não vai retinho, eu não sei qual a posição que ele vai chegar, porque ele é negativo. Se você tem um campo magnético alto, ele já desvia em você. Então, por isso que os nêutrons é usado, porque não tem carga e tem massa. E tem massa, que é bom. Então, o que acontece? Ele vai bombardear o urânio, e esse urânio vai liberar, além de 2 átomos, porque eu estou quebrando o núcleo, ele libera 2 átomos, no caso do urânio é o bário e o criptônio. E libera mais 3 nêutrons. E isso aqui de energia, 4,6, 10 elevado a 9 quilocaloria, que é a unidade de calor. Ó, veja bem, liberou 3 nêutrons. Agora imagina, peraí, um nêutron veio, bate no urânio, libera mais 3, sem eu querer. Automaticamente produziu mais 3. Esses 3 vai pegar mais quantos átomos de urânio? Mais 3 átomos de urânio. E cada átomo de urânio vai liberar quanto? 3, vamos fazer a contagem? 3, 6,
9. E assim vai em uma progressão o quê? Geométrica. Isso a gente chama de quê? Reação em cadeia. Isso é uma reação em cadeia. O que é uma reação em cadeia? É quando eu tenho um núcleo bombardeado por nêutron, aí ele quebra. E ele quebra liberando 2 átomos. E 3 nêutrons. Esses 3 nêutrons eles vão quebrar, mais ou menos assim, ó. Imagina aqui, ó. Mais ou menos essa animação aqui, ó. O nêutron vem, bate no urânio, libera, nesse caso aí tem 2 nêutrons, mas na verdade são 3. Mas olha aí como que é uma reação em cadeia. Eu só preciso de um gatilho só. E qual que é o gatilho da bomba atômica? Uma dinamite. A dinamite vai dar energia para que o acelerador de partículas, o formador de partículas, que é o nêutron, ele tem energia suficiente para bombardear o urânio. Só que eu preciso de pelo menos 15 quilos de urânio para poder essa reação ocorrer. Porque isso aqui, ó, ela tem que ter átomos o suficiente para liberar uma energia tão grande que fique descontrolado, formando uma bomba atômica, por exemplo. Então a gente chama isso, presta atenção, olha o nome, de massa físsil. O que é a massa físsil? Eu tenho a massa crítica, que é a massa crítica? É o limite da massa. Todos os átomos têm massa crítica? Tem. O urânio, no caso, eu preciso de 15 quilos para que essa reação ocorra. Se eu colocar 10 quilos, eu não vou ter bomba atômica. Por isso que, às vezes, você vê em filme, quando tem uma bomba atômica, ela pode cair, se quiser. Se o cara conseguiu desativar ela, ela pode cair do alto e ela não vai explodir. Por que ela não vai explodir? Porque eu preciso do nêutron bombardear o urânio. E quando ele bombardeia, além de ele liberar mais 2 átomos, mais 3 nêutrons, ele libera a famosa radioatividade. Aí, pessoal, a bomba atômica, o perigo dela não é nem tanta explosão em si, não. É a radioatividade que ela libera. A explosão, o impacto dela, ela é muito mais baixo. TNT consegue fazer isso muito bem. O problema dela é a radioatividade, que onde passa, desintegra corpo por causa dos raios gama. O beta ainda não é suficiente fazer isso, mas o gama consegue fazer isso. Certinho? Beleza? Então, por exemplo, a bomba atômica em Hiroshima, que não era nem Hiroshima, era uma cidade vizinha, que eu esqueci o nome dela agora, estava nublado demais, aí eles foram para Hiroshima, mas não estava nem programado. Aí eles foram para Hiroshima, quando o cara soltou a bomba, né, a 400 metros mais ou menos de cair no chão, ela já foi ativada. Ela não pode cair no chão, porque se ela cair no chão, pode ter o risco do nêutron não ter tempo de bombardear o urânio, produzir mais mais nêutrons, que bombardeia mais urânio, que faz mais nêutrons, que bombardeia mais urânio. Assim você vai uma reação em cadeia. Então, sempre uma bomba atômica ela é ativada sempre acima do chão. Porque se deixar cair, pode correr o risco de acontecer nada, né? Isso foi a bomba de urânio, 3 dias usou polônio. Polônio, ó. Polônio, eu lembrei da Marie Curie, plutônio. Então, vamos lá. Fusão nuclear. Ó. O próprio nome já fala, fusão. Né? O que é a fusão? É a união de 2 núcleos. Isso é muito difícil. Tanto é que a fusão ela só foi possível quando a fissão ocorreu, pessoal. Só quando a fissão ocorreu. Sabe por quê? Porque para a fusão ocorrer, eu preciso de energia tão grande para forçar que 2 átomos se unem. Eu preciso forçar. Na verdade, eu forço a amizade mesmo, porque naturalmente 2 núcleos não vai juntar nunca. E naquela época não se juntava. Só quando fez a fissão. Sabe por que quando fez a fissão? Porque para você fazer uma reação de fusão, eu tenho que ter uma fissão antes. Por exemplo, uma bomba de fusão é a bomba de hidrogênio, né? Que nunca foi testada militarmente. Ela já foi testada só como a potência. Os Estados Unidos já fez isso. A Rússia já conseguiu fazer uma bomba mais poderosa que a dos Estados Unidos, mas não sabe se os Estados Unidos fez outra, né, mais poderosa. Mas é a bomba de hidrogênio, a chamada bomba H, né? A Tsar bomba,
que foi testada pela Rússia, ela conseguiu destruir uma ilha todinha. E durante mais de 500 quilômetros, rebentou janela. Olha para você ver, olha o impacto dela. A bomba de hidrogênio ela chega a mais de 1 milhão de graus Celsius no ar. Quando explodiu a bomba de hidrogênio, o ar ficou meio gelatinoso, os elétrons saltaram do ar e foi assim que descobriu o quarto estado da matéria, que é o estado plasmático. Né? Hoje, na época da televisão de plasma, que começou no ano de 2000, foi por causa da bomba de hidrogênio. Mas para fazer a bomba de hidrogênio, eu preciso da bomba nuclear antes. Ou seja, eu preciso explodir uma bomba atômica para poder fazer a bomba de hidrogênio. Olha aí para você ver. Para quê? Para dar energia o suficiente para que dois núcleos se juntem. Agora, só para você ter uma ideia, hoje a fusão nuclear só ocorre com hidrogênio, que é o átomo mais simples que tem. Se for com outro átomo, hoje não existe energia. Aliás, energia até existe, só que não tem material que consegue suportar o calor produzido pela fusão. Tanto é que eles estão estudando a fusão a frio, que eles conseguem fazer uma temperatura tão baixa, próxima ao zero absoluto. Alguém sabe a temperatura do zero absoluto? Menos 273, né, graus Celsius, que é o zero Kelvin. Próximo do zero absoluto, para que essa fusão ela seja controlada. Isso é realidade. Nos próximos 5 anos, tá? Isso vai ocorrer, isso já é realidade. Principalmente pelos Estados Unidos que está fazendo isso aí. A parte de temperatura baixa, depois que descobriu o zero Kelvin, não, teoricamente, que isso aí, desde que Kelvin fez o termômetro dele no século XX, 1900 e alguma coisa, século XIX, aliás, 1880, mais ou menos. Quando ele fez o termômetro, ele já sabia a temperatura absoluta. Só que só foi possível no laboratório, na década de 40, 50, chegar nessa temperatura absoluta. Por exemplo, viagem a Marte, na década de 30, 2030, né, nós estamos em 2020, daqui 10 anos, mais ou menos, né, 11 anos, já é possível, já é a realidade, porque eles estão estudando a hibernação. Né? Quem já viu aquele filme Interestelar? Quem já viu o filme Interestelar? Né? É interessante. O que eles fazem? Eles dormem, né, naquelas camas, ou seja, eles hibernam e só acordam próximo ao seu destino. Isso é para quê? Para economizar, principalmente alimento. Né? Por quê? Porque, olha, para você ter uma ideia, se para levar 5 tripulantes, você precisa de 15 toneladas de suprimentos. Se você colocar eles para hibernar, você precisa só de 1,5 toneladas. Olha aí para você ver que fantástico. Isso é muito bom. Fora o espaço. Né? Eles fizeram uma experiência na Rússia, colocaram 4 cientistas durante 4 anos confinados para poder testar o lado psicológico dele. Em 1 ano, 2 anos, eles já estavam praticamente a surtos psicóticos. Eles não conversavam mais, eles não interagiam mais, eles ficaram agressivos. Né? Então, viagem tripulada a Marte, por exemplo, com pessoas conversando, vivas, entre aspas, até lá, é praticamente impossível, porque demoraria meses e meses. Né? Hoje demoraria em torno de 8 a 10 meses. Então, eles estão estudando a hibernação, que já é possível. Os Estados Unidos conseguiu hibernar um paciente 14 dias seguidos, para poder conter. Ele teve um problema cardíaco e começou a arrebentar a veias. Aí colocaram a temperatura dele para 32 graus. Né? 32 é muito baixo, porque 35 a gente já começa, né, a ter hipotermia, mas isso é bem controlado. Aí aconteceu, os vazamentos parou, o coração começou a funcionar normalmente e deu tempo dos médicos restaurar ele. Então a hibernação ela é possível. Então nos próximos dias aí, anos, né, dias não, né, meses e anos a gente vai ter uma viagem tripulada, né, para Marte. E a fusão foi testada pela Rússia e também pelos Estados Unidos. Tanto é que perguntaram para Albert Einstein na época, que já era Albert Einstein, ele ganhou o prêmio Nobel na década de 20, 1920 e pouco, perguntaram como seria uma terceira guerra mundial. Né?
Aí ele falou, a terceira eu não tenho a mínima ideia, mas a quarta, com certeza vai ser de pau e de pedra. Porque na terceira o mundo acaba. Sem saber que naquela época ainda havia o quê? A arma química e biológica, que são piores do que as armas nucleares. De fissão, que é a bomba atômica, e a de fusão, que é a bomba hidrogênio. Então, mais ou menos, é isso aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Vamos voltar aqui. Tá aqui, ó. Eu tenho 2 hidrogênios, tá? E eles se fundem. São isótopos, tá? Um eu chamo de deutério, outro eu chamo de trítio. Então, olha aí, ó. Eles vão se juntar, formando gás hélio. E, olha aí, ó. Tem o deutério e o trítio, que isso é hidrogênio, tá? Só porque um é 2 e o outro é 3. E liberando energia de 3,5 mega electrovolts. Mais de 10 vezes maior que uma bomba atômica. Então, isso aí acontece aonde? No Sol, tá? Por isso falar, o Sol tá pegando fogo, tá explodindo, não tá pegando fogo. Porque quando a gente fala de fogo, a gente tá falando de combustão. Quando a gente fala de combustão, a gente tá falando de 3 coisas: energia de ativação, de combustível e comburente. Toda combustão precisa necessariamente dessas 3 coisas. No Sol não ocorre combustão. No Sol ocorre o quê? A fusão nuclear, tá? E como uma estrela, ela está morrendo. Daqui 4,6 bilhões de anos, o Sol vai ficar 10% mais quente. O que significaria que a nossa temperatura interna seria de 80 graus Celsius. Ou seja, daqui 4,6 bilhões vocês vão morrer. Quem for viver até lá, vocês morrem. Minha sogra com certeza vai estar viva até lá, porque aquela ali não morre. Eu não, tadinha da minha sogra, se ela estiver assistindo aqui. Mas pode morrer, sogra. Energia nuclear, pessoal. Quando a gente fala de energia nuclear, a gente está falando de fissão, tá? Só que é uma bomba atômica, tá? Só que é uma bomba atômica bem controlada. Vamos lembrar das gerações de energia? Vocês estão vendo física e eletricidade com o professor. Quais são as usinas que nós temos hoje? Nós temos a mais comum aqui no Brasil, porque a fonte de água aqui é abundante. Chama usinas o quê? Hidrelétricas, né? O que a água faz? Alguém sabe? Como que acontece? A água movimenta o quê? Uma turbina, né? Um gerador de energia. Como que o gerador funciona? Vocês ainda vão ver quando ele entrar em eletromagnetismo, quando ele falar a lei de indução de Faraday, que é o quê? É o processo eletromagnético produzindo eletricidade. Isso aí é a coisa mais comum. Todo processo eletromagnético produz eletricidade e vice-versa. Antigamente achava que magnetismo era diferente de eletricidade, né? Achava que os dois era diferente no sentido, mas na verdade eles achavam que era uma coisa só, que andavam junto. Por quê? Porque toda vez que tinha magnetismo, tinha eletricidade e vice-versa. Até eles verem que não, existia coisas que só eram magnéticas e coisas que só é elétrica. Por exemplo, o ímã. O ímã não produz carga elétrica, produz efeitos magnéticos. Por quê? Porque os dois sempre andam juntos. Eu vou no fio de alta tensão. O fio de alta tensão ele tem um campo magnético gigantesco. O celular, por exemplo, quando está carregando, ele tem um campo magnético muito grande. Por isso que a gente não pode usar o celular que está carregando. Porque o campo magnético ele é muito grande. Aí o que acontece? Você coloca na mão, a bateria já esquenta. Se a bateria estiver normal, ela não vai explodir não, tá? Mas ninguém sabe quando a sua bateria não vai estar normal. Aí já tem a capinha. A capinha, a maioria das vezes, a capinha é de quê? De plástico, né? Plástico é um péssimo condutor de calor. Aí vem a sua mão que tem temperatura, então vai esquentar mais ainda, né? E não é perigoso, não é porque atrai raios não, tá, pessoal? É impossível coisa pequena atrair raio. Nem eu consigo atrair um raio. Tá? Eu sou grande, mas não atrai. Você pode pendurar a roupa no varal. Se quiser, você pode andar, você pode correr no meio da rua com um negócio de ferro lá, fazendo assim, que o raio não vai cair em você, não vai atrair. Tá? Agora, é perigoso, porque se cair um raio lá, ele vai dissipar onde tem eletricidade. Se você está usando o celular, carregando, ou, por exemplo, tomando banho ou passando roupa, nenhum disso aí vai atrair raio. Mas se caso cair, você está onde? Do outro lado. Você vai morrer pregado, né? Por isso que ocorrem explosões de celular. Beleza? Então, quando você tem o magnetismo e você gira ímãs, você produz eletricidade.
Isso aí é coisa básica. Em São Paulo, eu fui numa academia, não adiantou muito, né? Mas eu fui lá. Eu gosto de ver as pessoas sofrendo lá. Eu olho assim e falo, oh meu Deus do céu, oh vontade de... Não. Eu fui lá, já cansei só de perguntar o preço. Imagina fazer aquilo ali. Os caras faziam bicicleta e esteira e ao mesmo tempo carregavam o celular. E não era ligado na tomada. Pelo próprio movimento delas. Quando elas pedalavam, elas produziam energia elétrica através do magnetismo do ímã. O ímã ia, voltava, indo, voltava, indo e voltava e produzia eletricidade. É a mesma coisa das usinas. Você faz aquelas barragens imensas de água. Para quê? Para soltar elas. Porque quando salta, elas correm em alta o quê? Velocidade. É uma cachoeira. Quando elas caem, elas vão rodar umas pás, que está por dentro. Essas pás vão girar uma turbina. Pronto, produzir eletricidade. Só que essa água, se for trocada pelo vento, eu tenho uma usina o quê? Eólica. Se eu queimar gás e carvão, vai sair um vapor extremamente quente. E esse vapor vai rodar o quê? A turbina. E no caso da usina nuclear? Por isso que a usina nuclear hoje, ela é a energia mais limpa que tem. Ela não polui. E a usina hidrelétrica polui. Presta atenção no que eu vou falar. Aquecimento global. Tem muita gente que não sabe isso. Mas as usinas hidrelétricas contribuem para o aquecimento global, produzindo metano. Tá? A energia eólica e a energia do sol, que as usinas fotovoltaicas, elas não poluem, mas também elas não têm como ser a fonte principal de energia. Elas não conseguem sustentar nenhuma cidade. Como energia alternativa, bacana, mas como a energia principal, nunca. Vamos olhar aqui, ó. Olha aqui, ó. Eu tenho essas varetas aqui, ó. Vareta de urânio. Começa a fissão. A fissão começa o quê? Quebrar em átomos, liberando 3 coisas: nêutrons, outros átomos, radioatividade. E entre esses 3, libera também o quê? Energia. Aí sabe o que vai acontecer? Vai esquentar pra caramba aqui, ó. Quando você vê uma usina, por exemplo, de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, você vai ver que é imerso na água. Por que é imerso? Porque as varetas aquecem tanto, se não tiver a água ali para resfriar, ali pega fogo, pode explodir. É o que aconteceu em 1986, e aonde? Hoje é Rússia, né? Em Chernobyl, né? Na Ucrânia. Não, Rússia não, União Soviética na época. O que Chernobyl aconteceu? Falha humana, até porque em 86, o que está acontecendo em 86 no mundo? Alguém lembra? Pessoal aí, ó, de humanas. Quem é de humanas aqui? Ninguém é de humanas? Então posso arrebentar o rei, então, na química. Ninguém é de humano? Ninguém vai fazer na área de humano aqui? Direito, filosofia, vender miçanga, ou sociologia, como é que é? Ninguém vai fazer isso, não? Não? Pessoal, em 86, está no auge, é meio contraditório, mas eu acho que vai, no auge da queda do socialismo, né? O socialismo está acabando ali. Em 86 já... Vários países já deixaram de ser socialistas, só está, né, a Cuba, né, e a União Soviética, mas em 89 já cai, né, o Muro de Berlim, né, quem lembra, né? Não vocês estão ouvindo, mas quem lembra que já estudou, né? O Muro de Berlim quebra, a Alemanha Oriental e Ocidental se junta, né? Então em 86 está no auge da queda não sei se é certo falar isso, né? No auge da queda, mas vocês entenderam, né? No auge da queda do socialismo. E na época, falar que as usinas não tinham dinheiro para se manter, ali ninguém ia falar. Tanto é que quando explodiu por falha humana, porque testes são necessários para fazer, que são testes de segurança, quando o cara foi fazer um teste de segurança, o teste de segurança falhou. Quando ele foi desligar o reator, falhou também. Quando ele foi tentar resfriar, ele falhou tudo. Porque estava velho, não tinha manutenção, estava caindo no socialismo, e quando aconteceu o acidente, eles ficaram o quê? Calado. Eles ficaram calados. Só ocorrer porque lá, tipo assim, a mais de 700, 800 quilômetros de distância, foi detectada radioatividade, na Alemanha, na Itália.
Aí falou, mas de onde tá vindo essa radioatividade? Aí o presidente da Rússia teve que falar, né, da União Soviética. Aí falou, não, é porque teve um pequeno acidente aqui. Qual? Não, só o maior do mundo. Só desgracei a Chernobyl todinha. Pessoal, a radioatividade, o que aconteceu? Rebentou as varetas pegaram fogo, explodiu o reator. Explodiu o reator pra caramba. Saindo toda a radioatividade, alfa, beta e gama, saiu tudo. Um helicóptero estava passando lá na hora, tem até filmagem disso, caiu. Por quê? Porque a radioatividade foi tão grande que influenciou o campo eletromagnético do helicóptero, deu pane no circuito, desligou o motor e o helicóptero caiu. Os bombeiros que começaram a tentar jogar terra aqui, ó, para poder conter a explosão, foram morrendo. E lá na Ucrânia tem uma estátua. Quem quiser visitar Chernobyl, eu dou uma passagem para vocês de ida. De volta, se quiser, volta a pé. Mas de ida eu dou para vocês. Pode ficar lá, é legal lá. Lá tem uma estátua dos bombeiros, sabe por quê? Porque realmente eles foram heróis, assim como o desastre de Brumadinho. Eles pegavam a pá e enterravam e sabia que ia morrer. Tanto é que meia hora depois ele já caiu morto e o outro já pegava a pá e continuava o serviço. Por causa deles que o desastre não foi maior. E mesmo sabendo que eles iam morrer, eles continuaram até fazer isso aqui, ó. Aí jogaram o concreto, hoje Chernobyl ainda libera radioatividade, porque é para sempre. Nós vimos o tempo de meia-vida do urânio, é bilhões de anos. Ou seja, quantos anos que passou? 32 anos, né? 32 anos, um tempo de meia-vida é mais de 1 bilhão de anos. Para 32 anos, não tem nem cosquinha para cair a metade. Por isso que a gente fala que Chernobyl é uma cidade fantasma, porque para sempre vai ficar radioativa. Solo, água, ar. Né? E lá perto das usinas de Chernobyl, ela é perigosíssima. Né? Você não pode ficar nem meia hora fora, já tem que entrar, porque senão você vai pegar um câncer de leve. Aí o que acontece? Fukushima 2010, teve também. Só que Fukushima não explodiu o reator, explodiu só essa cápsula aqui, ó. As varetas ficaram intactas. A Japão não tinha nada a ver com a Rússia, né, na União Soviética, e teve dinheiro. Tanto é que todo momento passava helicóptero jogando água. Para quê? Para resfriar isso aqui. Tanto é que não teve mais explosões. Né? Então não explodiu o reator, explodiu só essa cápsula aqui. Então jogou água, acabou. Hoje em dia, se é verdade ou não, mas de acordo com o último relatório de Fukushima no Japão, não teve mais. Tem solo radioativo? Tem. Mas não tem nada de incidente. A cidade foi evacuada, ninguém morreu. Os perigos da radioatividade que tem lá não são, a princípios, cancerígenos. Então, tá legal. Então, isso foi Fukushima. Mas Fukushima é porque foi sacanagem. Por quê? O Japão, todo mundo sabe que tem terremoto pra caramba, né? E teve um terremoto. Foi na escala 7 a 8, na escala Richter. Aí balançou isso aqui. Aí entrou em modo de segurança. O que é o modo de segurança? Um sino como que fala? Sino suado? Não, sino... O sino começou a gritar. Mais ou menos isso, entendeu? Aí, o que aconteceu? Todo mundo evacuou. Angra dos Reis também é assim. As escolas pequenas, as primárias, tanto pública quanto particular, já ensinam a criança que o dia que soar o gongo, todo mundo tem que sair de maneira organizada de onde estiver, para não causar pânico. Toda criança lá em Angra, eles são treinados para isso. A mesma coisa de Fukushima, treinado para isso. Então, veio o terremoto. Aguentou, não aconteceu praticamente nada. Foi rachadura, mas 10 minutos depois veio o tsunami. Aí é sacanagem também, né? 2 eventos físicos catastróficos, né? Tsunami, terremoto, depois de tsunami, aí não aguentou. Aí rebentou, né? Mas não rebentou o reator. Mas então vamos continuar no reator. Esquentou pra caramba. Olha para você ver como que é a usina nuclear. Esquenta, o calor, isso aqui fica quente pra caramba. Passa o ar quente aqui, ó, água quente.
que está tudo imerso na água. Aí vem aqui, ó, e passa água gelada. Geralmente essa água ela vem do mar. Por isso você pode ver que as usinas nucleares elas sempre ficam na beira do mar, porque a água lá é abundante. Aí vem a água do mar, troca calor aqui, ó. Tem nada a ver com a radioatividade, a radioatividade está aqui, ó, contida. O calor passa para a água por condução, ou seja, o ferro está quente, passou a água esquenta. Ou seja, não tem nenhum contato com a radioatividade. Por isso que a gente fala que é energia limpa. É impossível a água estar contaminada por radiação, porque é por contato. Aí a água fica tão quente que ela evapora. Aí ela evapora, vem em alta velocidade, roda o quê? A turbina, e a turbina produz o quê? Corrente elétrica. Aí essa água volta quente pra caramba, certo? Aí aqui tem um condensador, que são as paredes frias, a água volta a ser fria, e aí vem um processo aqui, ó. Se você mergulhar lá na Angra dos Reis, perto das usinas, a água está quentinha. O mar é quente lá perto. Por quê? Porque eles devolvem água quente, né? Pode poluir um pouquinho? Pode. Não tanto com as usinas termoelétricas, porque as usinas termoelétricas, além de queimar gás de carvão, ou seja, CO2 de promoção para tudo que é canto, esquenta a água também. Também geralmente é perto de rios, de mares, de oceanos, também são perto. Mas no caso da usina nuclear, não esquenta tanto a água. Mas mesmo assim ainda não é legal, porque quando você esquenta a água, o excesso de oxigênio acaba saindo. Aí você pode bagunçar a cadeia alimentar ali. Porque quando você expulsa o oxigênio, o peixe morre, né? Principalmente fitoplânctons, né? Zooplânctons, que são os primeiros da cadeia alimentar. Mas até hoje não foi constatado nenhum problema ambiental causado pelas usinas nesse sentido. Já teve o acidente, né? De Chernobyl e de Fukushima. E tem Angra dos Reis. Nós temos Angra 1, Angra 2 e Angra 3. Só funciona a Angra 1. Não tem dinheiro para poder fazer isso. Agora, no caso de Angra 1, que é o que funciona, hoje a usina de Angra é a mais segura do mundo. Primeiro porque o Brasil não tem eventos catastróficos, como tsunami, maremoto, terremoto, né? Não tem. E segundo, porque a própria usina Angra dos Reis, ela é uma tecnologia nova. Então ela é bem mais segura do que as outras. O lixo, o que se faz com lixo radioativo, né? Hoje ninguém sabe o que faz. Ninguém. Por enquanto, o lixo é guardado na própria usina. Por enquanto. Né? Mas daqui 10 anos, por exemplo, em Angra só tem capacidade para mais 10 anos. Daqui 10 anos ninguém sabe. E já falaram, manda para o espaço, né? Porque direto tem gente indo para o espaço, mas eu não sei se é viável financeiramente, né? Mas quando as viagens ficar tripuladas, daqui 30, 40 anos, gente, isso aí já é... Aliás, se você pagar aí 100... Não, tem a Tesla que faz por 15 mil reais você ir para fora da Terra, né? Você ficar na órbita durante meia hora. Quem tem 15 mil... E não é muito caro mesmo pra gente. É claro que a gente vai fazer 15 mil e gastar com outras coisas melhor, né? Mas não é tão distante. Mas daqui 30, 40 anos, isso aí vai ser normal. Tá? A Angra dos Reis já cogitou até jogar o lixo em Abadia de Goiás. Aqui, né, pelo SESI. Mas fizeram uma revolta lá, deu confusão, o jornal apareceu, a polícia não quis, o governador entrou no meio. Porque, querendo ou não, para o lixo radioativo não ser problemático, você tem que fazer todos os tratados de segurança perfeito. E você tem um homem que faz isso. E geralmente um homem é lambão. Quantos acidentes ocorrem por falta de material de proteção, né, que o homem não faz? Né? Quantos acidentes você vê aí, ó, de caminhão-tanque explodindo, porque tem gente que ainda não aprendeu a usar um caminhão-tanque. Por exemplo, caminhão-tanque, eu falo que carrega gasolina, qualquer combustível. Eles não podem andar vazios, não pode, porque
O que pega fogo não é a gasolina, é o vapor da gasolina. Se você pegar um copo de gasolina e colocar fogo, você vai ver que o líquido não acontece nada, é o vapor. Aí o vapor vai evaporando, né? Aliás, a gasolina vai evaporando e vai alimentando o fogo. Entendeu? Então, um tanque vazio é muito mais perigoso do que um tanque cheio. Então, eles têm que carregar água. Esvaziou, carrega a água, porque com a água lotada lá no tanque, expulsa o vapor. Mas a pessoa tem que lavar isso aí periodicamente. E para lavar, eles têm que tomar muito cuidado. Primeiro, não pode acender a luz lá, né? Não pode pegar o celular e ver, não pode, porque uma faísca explode. Né? Então, várias pessoas morrem por causa disso. Agora, imagina lixo radioativo. Né? Então, hoje em dia é complicado. Daqui 10 anos a gente vai ver. Isso aqui, ó, é no reator. Isso aqui é onde ficam as varetas. Cada quadradinho aí, ó, cabe umas 50 varetas. Aí tem as partilhas de urânio, certo? Essa partilha de urânio é onde vai ser a fissão. Aqui esquenta a água passa por cano, onde vai resfriar, onde vai esquentar, né, a outra água, a água vai evaporar e vai rodar a turbina. Beleza? Beleza? Certo. Travou aqui, deixa. Agora, no caso das usinas nucleares, encerramos aqui nessa parte de energia. Esse aqui é só os acidentes que a gente já viu. Quem não sabe, nos Estados Unidos já ocorreu um acidente em 79, mas não foi muito... Não morreu ninguém, só quando morre que é legal, né? Mas não morreu ninguém. Chernobyl, né? Todo mundo... Aqui, ó, foi o reator que explodiu. E detalhe, hoje tá vazando radioatividade pra caramba. Eles têm que fazer outro, eles têm que tampar isso aqui mais ainda. Eles tamparam. Depois do acidente, eles foram tampar com concreto, com aço, né, com bastante chumbo, porque não passa radioatividade, mas está abrindo. E a Rússia não tem dinheiro para poder fazer isso. A Rússia é um país quebrado, né, todo mundo sabe, então é complicado. Em 87, nós já falamos do acidente do Césio, né, 2 antas abriu a cápsula, espalhou para todo mundo, e deu acidente aqui em Goiânia, né, e todo mundo, e teve muito medo, né, porque foi 1 ano depois de Chernobyl, então todo mundo pensou que era o de Chernobyl. Aí é complicado. Fukushima, nós já vimos. Bonitinho. Agora, só para a gente terminar. Esse aqui não, esse aqui eu já falei. O lado bom da radioatividade, né? Primeira coisa é a radioterapia. Não confunda com quimioterapia, tá, pessoal? Quimioterapia é remédio. É remédio. O cara toma e vai. O que é o câncer? Em palavras bem simples, é um crescimento acelerado de células. As suas células, não sei da onde, da pele, do seu coração, do fígado, não interessa. De qual parte? Começa a crescer demais. Aí junta, fica aquele acúmulo de células. Se aquele acúmulo afetar o órgão, é um tumor maligno. Se não afetar, é benigno, aí você tem que ficar voltando de 6 em 6 meses para poder ver se não vai afetar o órgão. Agora, por que as células começam a crescer? Ninguém sabe. Hoje em dia, ninguém sabe. Sabe as causas prováveis, que é cigarro, álcool, drogas ilícitas, obesidade, falta de exercício físico, conviver com a sogra, tudo isso dá câncer. Agora, você teve quimioterapia. O que a quimioterapia vai matar as células cancerígenas. O problema também é que mata as células o quê? Saudáveis, né? Por isso que cai cabelo, por isso que a pessoa emagrece, por isso que a pessoa tem fortes diarreia, náusea, vômito, passa mal depois da sessão. Né? Se a quimioterapia não resolver, aí vai para a radioterapia. Aí já é um pouco mais agressivo. Você vai ficar muito mais debilitado, você vai emagrecer muito mais. Porque a radioterapia é o mesmo efeito da quimioterapia, só que bem mais agressivo. Vai matar as células, mas mata as células também saudáveis. Né? Hoje tem uma pesquisa na UFSCar, Federal de São Carlos, lá em São Paulo, que é parceira com a Unicamp e USP. Tem um professor doutor lá, que ele está fazendo nanotecnologia, que são chips.
Esse está tendo resultados muito bons, que é o quê? O cara injeta essa nanotecnologia com remédio, com a quimioterapia, e só ataca as células cancerígenas. Eles estão conseguindo fazer isso. Ou seja, a nanotecnologia são pequenos circuitos, pequenos chip inteligente que consegue reconhecer o que é uma célula saudável e o que é uma célula doente. E está matando só as células doentes. Né? Então, isso aí provavelmente é uma cura do câncer. Né? Se não curar, pelo menos o tratamento vai ser extremamente eficaz. Você não vai sentir tantos efeitos. Seu cabelo não vai cair, você não vai emagrecer. Você vai para a sessão e vai sair como nada tivesse acontecido. Né? Isso aí para o futuro é muito bom. Então, essa radioterapia, o acidente do Césio veio daí. Né? Até hoje utiliza outros também, mas até hoje ainda se usa o Césio, né, para liberar partículas beta, porque são as partículas beta que vão matar as células cancerígenas. Tá? Vamos continuar aqui. Efeito químico, esse é o mais importante, caiu no Enem no ano passado. Né? Datação do carbono 14. Né? O carbono tem uma meia-vida de 14.400 anos. Então, cada metade passa esse tempo, 14.400 anos. A datação de carbono ela é possível para você estudar múmia, equipamento. Por exemplo, descobrir uma múmia tem 20 mil anos. Como que descobre? Datação do carbono. Nós temos dois tipos de carbono no corpo, que é o 12 e o 14. O 12 é normal e o 14 é radioativo. Só que ele não é produzido quando a gente está vivo. Quando a gente morre, ela começa a produzir. Então, quando você pega um pedaço de corpo daqui, por exemplo, 1000 anos, você vai fazer a diferença entre o carbono 12 e o carbono 14. Aí você faz uma relação, caiu 20%. 20% dá quantos anos? Dá 8.000 anos. Então, a idade aproximada, claro que é aproximado, não tem como ser exato, mas a idade aproximada vai ser 8.000 anos. Foi assim que descobre a idade, né? De rocha, do solo, é assim que faz a datação do carbono, que é importantíssimo, né? Outra, esterilização de material cirúrgico, detecção, quase que não sai, detecção de rachadura, principalmente, por exemplo, nas plataformas de petróleo. Hoje as plataformas de petróleo, todo mundo sabe, né? Quando eu falo plataforma, eu estou falando no mar. Estou falando a do solo, não. A do solo é mais fácil. Mas não tem como você descer lá. Né? A gente está falando de 3, 4, 5 quilômetros. A pessoa para descer lá demora mais ou menos uns 20 dias para descer e para subir, porque não pode subir de uma vez. Se você sobe de uma vez, dá uma embolia pulmonar na hora. O que é embolia? Você sobe de uma vez. Isso com o mergulhador já não pode fazer isso. Se o mergulhador desce muito, ele precisa subir vagarosamente. Por quê? Para que a pressão seja normalizada e o corpo acostumando. Agora, você sobe de uma vez, o que acontece? A pressão, ela cai de uma vez no seu corpo, e quando a pressão cai, forma bolhas. Cara, formou bolhas no seu corpo, a morte é praticamente instantânea, a embolia, né? A trombose, se for na perna, né? Então, se a pessoa lá na plataforma, é inviável descer e ficar 20 dias lá. Né? Você tem robôs, isso, mas quando está vazando, tem radiação. Você joga radiação, a radiação ela detecta rachaduras. Mesma coisa a função do raio-x. O raio-x não é radioatividade, tá, pessoal? Raio-x é da eletrosfera. Radioatividade é só alfa, beta e gama, tá? O raio-x, ele detecta também fratura, só que o raio-x ele é muito agressivo, né? E também não é fácil de ficar mexendo nele. Né? Então tá aí, ó. Aplicação na medicina. Tá aí a frase aí. Eu não sei com que armas a Terceira Guerra Mundial será travada, mas a quarta será travada de paus e pedras. Né? Falando sobre a Terceira Guerra Mundial. Por isso que hoje a Terceira Guerra Mundial é muito difícil de ocorrer. Né? Tem muita gente que fala, pode ocorrer, é muito difícil, porque todo mundo vai usar o lado bélico. E hoje todo mundo tem, até o Brasil,
tem capacidade de fazer armamento nuclear. O Brasil tá enriquecendo urânio, né? E principalmente aqui em Goiás tem, acho que a terceira maior reserva de urânio do Brasil fica aqui. O Brasil tem a sexta maior reserva de urânio do mundo, né? Vamos fazer exercício? Deu os 45? Então, hã? Tá. Vamos fazer exercício.